todos bem-vindos a mais uma edição do nosso devocional Conexão Cristã, aqui no nosso canal RCC News TV. E a reflexão de hoje está lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, que nos diz: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Muitas coisas são importantes em nossa vida e zelamos por elas. Cuidamos com carinho, dedicamos tempo a elas, mas não devemos esquecer que é nosso dever primeiro buscar o reino de Deus para podermos usufruir de todas as suas bênçãos. Davi afirmou que a sua confiança e felicidade estava em Deus e que todo o seu prazer era em seu Senhor. Salmos 16, verso 1 ao 3. Em Lucas, capítulo 1, versículo 17, nos diz: Irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes, a prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Deus espera de nós disposição em servi-lo. Ao observar a disposição de Gideão diante da dificuldade enfrentada por Israel, o Senhor o considerou um varão valoroso. Então o Senhor o escolheu para liderar o seu povo na batalha contra os inimigos. Romanos capítulo 12, versículo 12 nos diz: Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Deus nos gerou para uma viva esperança. Aguardamos o aparecimento da glória do grande Deus. A certeza de sermos participantes da glória vindoura não capacita a sermos pacientes, suportando as aflições. Através da oração contínua, somos levados a estarmos perto do Senhor e ficarmos seguros. João capítulo 14, versículo 16 nos diz: E eu o rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Ao fim da sua missão aqui na terra, Jesus nos garantiu assistência espiritual. Ele nos concedeu o seu Espírito Santo, que passou a habitar em nós. O Espírito Santo nos assiste, ajudando-nos e intercedendo por nós diante do Pai. Quando oramos e suplicamos no Espírito, somos guardados na batalha espiritual. Em 2 Reis, capítulo 7, versículo 1, nos diz: Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Deus falou através do profeta Eliseu que mudaria o quadro de adversidade e escassez dos moradores da cidade de Samaria. O Senhor disse que no outro dia haveria abundância de alimento para aquele povo faminto. E assim aconteceu no outro dia. A palavra do Senhor cumpriu-se e havia alimento com fartura para todos. Tudo Deus pode e suas determinações não podem ser impedidas. Quando ele fala, ele cumpre, pois para ele nada é impossível. Em Salmos 37, verso 5, nos diz: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. O rei Josafá se viu sem possibilidade de pelejar contra os inimigos que vinham contra ele. Então orou ao Senhor, apresentando as suas limitações e impossibilidades de vencer aquela guerra e declarando que confiava na ação divina para ser vencedor. Então o Senhor lhes disse que ele não iria lutar, pois aquela guerra ele, o Senhor, resolveria. Quando confiamos e entregamos a causa ao Senhor, ele resolve. Em Isaías capítulo 6, versículo 8, nos diz: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós?
Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Deus busca aquele que esteja disposto a realizar a sua vontade. A vontade de Deus é que o busquemos de todo o coração, e assim ele nos dará o que desejamos. A vontade de Deus é que escutemos o seu chamado, e assim ele nos aliviará das opressões e encontraremos descanso para nossa alma abatida. Em Isaías capítulo 43, versículo 13, nos diz: Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? A eternidade é atributo de Deus, o poder a ele pertence, e às ações de Deus não há quem impeça. Deus disse a Moisés que iria livrar o seu povo da escravidão. E Faraó tentou impedir, dizendo que não permitiria que o povo saísse do Egito. Então Deus enviou as 10 pragas e libertou o seu povo, e ninguém pode impedir. Firme na fé, alegre na esperança, a graça do Senhor Jesus seja contigo. E chegamos ao final do nosso devocional Conexão Cristã de hoje, aqui no nosso canal RCC News TV. Agradecemos a sua audiência e espero contar com a sua audiência na próxima edição do nosso devocional Conexão Cristã, aqui no canal RCC News TV, conectando você a Cristo. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima edição do nosso devocional Conexão Cristã.